आपका स्वागत है। आज है दिन 31 Bem-vindos ao Avyakt स्वयं Parivar. और सर्व के Hoje é o dia प्रति 31. मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग Com करो। sua mente, façam आज का विषय experimentos com os है poderes do yoga अव्यक्त em si e nos वतनवासी। outros. अव्यक्त इशारे दिव्य बुद्धि E रूपी o sinal रणनीति Avyakt द्वारा de hoje é सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त o tema é seja um वतनवासी बनो। residente da região विश्व की Avyakt. सर्व आत्माओं के Usem o प्रति veículo शुभ do भावना seu और intelecto श्रेष्ठ divino कामना के para se estabilizarem सहयोग no की लहर estágio फैलाओ। do pico mais योग elevado. के Seja um प्रयोग residente da द्वारा região Avyakt e espalhem दुखी ondas de अशांत cooperação आत्माओं dos को bons votos e sentimentos शांति और puros para शक्ति todas की as almas. शकाश दो। Com os experimentos de yoga, अभी deem o हम sakash मोहिनी de दीदी से paz e सुनेंगे। poder às almas infelizes e sem paz. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. कभी कभी सोचते हैं पूछें आप लोगों से कि सब ठीक है और फिर Às सोचते हैं कि vezes eu यहीं penso que यहाँ eu devo ठीक नहीं perguntar a होंगे तो क्या vocês se होगा está tudo सब ok. ही नहीं होंगे तो E क्या então eu होगा penso que se पर कई vocês कहते हैं não कि जब आप estiverem ok पूछते हैं agora, quando तब तो vocês बहुत अच्छा estarão? लगता है आप पूछा करो Alguns कि dizem सब que ठीक है quando तो क्या perguntamos, करें vocês se sentem tão bem, então सब ठीक ही deveríamos है ना continuar perguntando, vocês estão bem? Então, vocês estão bem? Sim? जब यूएसए में होते हैं Quando eu तो estou सभी nos Estados अव्यक्त Unidos, सभी जूम पर होते हैं बहुत थोड़े होते हैं जो सामने होते हैं todos estão सभी no कहते हैं ये Zoom, व्यक्त a और अव्यक्त maioria दोनों está no Zoom, alguns poucos estão na minha frente. सभी Mas बैठते हैं agora todos estão on बाबा से Zoom, गुड मॉर्निंग करते हैं estão no Zoom और दिल से e ao बाबा mesmo tempo na nossa की स्तुतियां frente. Quando करते हैं acordamos de manhã, nós dizemos कि bom बाबा dia, Baba, e então जैसे ही हम उठते obrigada, हैं Baba. तो हमें E माता assim, पिता quando का तो प्यार मिलता ही है acordamos, लेकिन फिर recebemos टीचर के aquele बाद amor de um pai, या बाप de की uma शिक्षाएं भी mãe, कहें e dele como हमारे pai, लिए como जैसे professor. ज्ञान रतन कहो एक O अमूल्य pai रतन também है dá ensinamentos, então कि todas as बाबा joias de प्रातःकाल conhecimento से ही que são जो हमें dadas ये são muito ज्ञान valiosas रत्न para देते nós हैं desde que acordamos de manhã, तो उससे e então ele हमारी बुद्धि हमारा continua मन chovendo essas joias दिन भर em nós, मनन e assim चिंतन में nosso intelecto e कर्मयोगी mente o जीवन dia todo, उसके बहुत अच्छे अच्छे conforme अनुभव भी होते हैं क्योंकि प्रयोग revolvemos, करते हैं conforme entramos na योग ação, का प्रयोग करते sempre हैं temos boas experiências porque estamos usando essas joias विचार de कर रही थी मैं conhecimento कि o कैसे dia आप todo. लोगों को Estamos बताएं experimentando कि isso. अव्यक्त Eu वतनवासी estava क्या होता है pensando nisso. Como पहले eu अव्यक्त बने deveria फिर compartilhar com अव्यक्त vocês वतनवासी होंगे o que या significa अव्यक्त वतनवासी se हैं tornar um तो अव्यक्त residente da बने região Avyakt. Eu बाबा preciso me कोई भी बात tornar कहते हैं primeiro o Avyakt e depois o तो मनन residente, चिंतन चलता है ou ir lá para a região कई बार Avyakt, e रात को então पढ़ा था aí कुछ eu me सवेरे torno Avyakt, nesse estágio तो Avyakt. अव्यक्त वतन है क्या Sempre que tem um sinal Avyakt, eu अव्यक्त sempre स्थिति faço है revolvimento. और अव्यक्त O वतन भी है que é essa região ऐसे हम लोग Avyakt उसको e qual é esse पुष्ट estágio वतन de ज्यादा ser कहते हैं Avyakt? अव्यक्त से A região पर sutil, जब से बाबा chamamos अव्यक्त हुए assim de região सबसे हम ज्यादा sutil, अव्यक्त Avyakt. वतनवासी भी कहते हैं Mas desde que Baba se tornou incorpóreo, तो पहले chamamos अटेंशन de देना है região Avyakt, स्थिति região अव्यक्त sutil. बने Primeiro temos फिर que होता है prestar अव्यक्त atenção वतनवासी no nosso próprio estágio कईयों का de मन se करता tornar और सभी का ही Avyakt. करता होगा E शायद então, com esse कि हम एक estágio बार जरूर angélico, अनुभव podemos करें experimentar essa região वतन कैसा है angélica बाबा क्या कहते Avyakt. हैं
क्यों इस Então, तरह के tenha sempre esse संकल्प आते हैं? sentimento. Como que experimentamos a região तो अगर sutil? जितना O que que जितना Baba faz lá? देखो दो बातें हैं, Ter एक है todos esses pensamentos. Então, há duas गीत में कहते हैं coisas. कि पांचों Uma तत्वों से ऊपर delas जाते हैं। é existe uma música पांचों तत्वों que में diz पहले vamos além dos अपनी 5 देह है, अपनी elementos. बॉडी है। Então, esses 5 elementos, तो o जितना primeiro जितना elemento देह é o भाव meu से corpo. ऊपर जाते हैं, Então, quanto mais eu for देवी além dessa देवी consciência do अभिमानी कहें, corpo e अशरीरी nos स्थिति tornarmos कहें, conscientes da तो alma, जितना nos जितना tornamos देह से ऊपर incorpóreos, जाते हैं, sem corpo, उतना महसूस quanto होता है mais experimentarmos esse estágio sem corpo, कि मेरा रूप quanto mais फरिश्ते का रूप experimentarmos कहें, लाइट का रूप कहें, que a minha अव्यक्ति रूप forma कहें, está se tornando como a de um anjo तो ऐसा महसूस होता है कि ऊपर जा रहे leve, हैं, सब आदर्श luz, न्यारे प्यारे हो essa रहे हैं। é a forma angélica. तो Então, eu estou समीपता indo महसूस além, होती है, estou me tornando desapegada de tudo. खुद महसूस होता Então, है nos कि sentimos पांच mais तत्वों से ऊपर क्या próximos. है फिर Experimentamos अखंड que estamos महाज्योति indo तत्व है, além dos 5 elementos. E o जिसको que हम há छठा lá, तत्व भी então? कहते हैं, और वो तत्व É o है लाइट sexto का। elemento, que chamamos तो de वो लाइट का Brahm, स्वरूप बनना, luz, e então se tornando essa तो देह से तो न्यारे हुए, corporificação da पांच तत्वों luz से भी ऊपर गए। quando somos desapegados desse तो जैसे ही corpo, पांच तत्वों desapegados से desses ऊपर जाते 5 हैं, elementos e indo तो खुद além, को भी अनुभव होता है conforme जैसे alcançamos बहुत esse हल्के हैं। local, nós और जब बाबा experimentamos que डबल लाइट somos कहते tão हैं, leves. तो जैसे अंदर से भी लाइट है, E o que que Baba पर diz? हमारी Double light, शरीर luz से, dupla. चेहरे से Então, भी eu me हमारे sinto que फीचर्स थोड़े sou डिफरेंट हो leve, जाते हैं, que अति sou luz. सूक्ष्म। As minhas बहुतों को लाइट feições, minha दिखती है, face साक्षात्कार se होते हैं। torna tão sutil. Alguns veem तो a luz वतन nas suas बनाया सत्संगम visões. युग पर बाबा ने। Então, तो por que बाबा जब Baba आते criou हैं, essa região तो sutil na हम idade da आत्माओं से confluência? अगर बाबा से Então, quando मुलाकात करनी Baba है, vem, बातचीत करनी है, Baba तो nos पहले पहले जब encontra. हम आए, E como ele nos आज से 60 encontra 65 no साल पहले, início, तो उस समय वतन की बहुत बात होती थी, और उस no समय início, विशेष naquele तौर से momento, बाबा के जो 3 कर्तव्य हैं, nós स्थापना, पालना discutíamos और sobre a विनाश, região sutil तो वो बाबा e उस os समय पर deveres que Baba ब्रह्मा के द्वारा tinha स्थापना, para विष्णु के estabelecer. द्वारा पालना और E शंकर के então, द्वारा विनाश। Baba, तो Brahma 3 Baba लोग हम é, वहाँ देखते थे, जिसको हमेशा कहते थे सूक्ष्म देवता, então, Shiv Baba, o तो criador, देवताएं लक्ष्मी नारायण राधे Vishnu, कृष्ण sustentador, e वो Shankar, दिखाते हैं, और aquele दूसरा que सूक्ष्म destrói. देवता। Então, na região तो हम जाते sutil, थे, भोग ले जाना है, víamos as तो तब बाबा divindades भी साकार में थे, sutil, Lakshmi Narayana, पर enquanto वहां पर हमको oferecia अव्यक्त बाप दादा लाइट से Bhog, दिखते थे। Brahma Baba तो शीश estava na में região तो corpórea, अभी sacar, तो टॉपिक mas नहीं है, víamos पर Baba 3 तरह की como ट्रांस की luz. स्थितियां होती हैं। No एक होती है início, जिसमें não आप é o tema, जाते हैं, mas दृश्य देखते हैं, aprendíamos que बाबा haviam को देखते 3 हैं, estágios श्री कृष्ण ao को बहुत कुछ ir em दिखाई पड़ता है, transe. पर Um सिर्फ दृश्य deles देखते हैं, era ir até lá e ver Shri Krishna, क्योंकि अभी तक só a visão अव्यक्त भाषा acontecia, porque até बिना आवाज के agora a साइलेंस में बाबा língua जो कह रहे हैं, é do silêncio. तो उसमें टाइम लगता है। Então, como फिर धीरे entender धीरे o que कुछ Baba está इशारे मिलते dizendo हैं é a हमको, linguagem do silêncio. Então, não é fácil entender. Então, फिर उसके बाद começou com o कम्युनिकेशन visual शुरू होती है। मतलब e gradualmente बाबा se जो कुछ recebia कहते हैं sinais. Então, न केवल se समझते हैं, comunicava em silêncio. O लेकिन que ऐसी Baba स्थिति में फिर estava nos एक dando होता de है सिर्फ sinal, संदेश nós लाना, entendíamos, और दूसरा होता है e ले जाना naquele और ले आना। estágio, uma तो coisa यज्ञ का é trazer a सारोक्ता होता है, mensagem, वही समय ऐसा था। outra coisa कदम कदम é पर trazer a साकार बाबा mensagem de संदेशों volta. को भेजकर बाबा Então, से ये पूछो,
tudo o que बाबा estava को कहीं जाना है acontecendo. तो ऊपर से Sandesh डायरेक्शन आती थी, costumava ir, तो वो ela, कम्युनिकेशन mensagens de कम्युनिकेशन टू trânsito, वे होता ना, ela हम भी tomava a बात करते हैं mensagem बाबा को, lá तो ये e धीरे mandava a धीरे अलग mensagem अलग de तरीके volta. से अलग Era अलग संदेशों को um caminho अनुभव duplo होता है। de comunicação, era assim no início. Então experimentávamos आप isso. लोग अगर पूरा देश से न्यारे Então होकर todos बैठेंगे vocês, तो जब अव्यक्त बाप दादा ने se você se अनुष्ठानित किया sentar e se desapegar do seu और corpo, बहुत एकाग्रता से आप e बैठेंगे quando तो आपको Baba बुद्धि में वो टच vem होती है na sua पहले से, forma Vyakti e você एकदम फील senta-se होता है com इट्स वेरी, concentração total, बाबा ये então कह você रहे हैं, recebe बाबा esse ये कह रहे toque हैं, e você sentirá que और Baba está वर्तमान dizendo समय isso पर agora. Baba सभी बाबा के diria, बच्चों को mas ये nesse स्थिति का momento, अभ्यास, todos os स्थिति filhos की de Baba, आवश्यकता है, जिसको todos हम nós कहें deveríamos अव्यक्त स्थिति। experimentar esse estágio que जिससे chamamos de समय estágio पर avyakti, o बाबा का estágio इशारा समझ angélico. सके। E ये então तो बाबा का सभी बच्चों से podemos प्यार है receber और esse रहम भी है toque de Baba. कि बाबा Esse é o amor हम para cada filho, todos os filhos, e também a misericórdia de Baba sobre nós. Om Shanti, Shanti. Ah, é de lá. सुधा बहन को भी ध्यान में होगा Então, para todos nós, जब बाबा के सामने जाते थे फिर दादियों के साथ isso बैठते também, थे, também तो deve उनकी lembrar जो स्थिति disso, थी que íamos para Baba e देखिए अपने मन sentávamos com कहाँ as है क्लियरली, dades e o estágio वो delas स्थिति era होने के कारण tão जैसे हम लोग को consciente ये de अभ्यास था alma, शुरू से sem corpo, e कि por causa do उपराम हो estágio delas sem या corpo, सूक्ष्म tínhamos essa में experiência अपना देह de का estar भावना हो, ये सब indo बहुत além, अभ्यास होता था। indo à região जब आप sutil. बाबा के पास Então जाते tínhamos थे तो essa बाबा experiência muito. जहाँ पर निर्भय भाई रहते वो एक पहाड़ी थी, तो बाबा हम लोगों को 5 बजे शाम को जाओ बच्ची 1 घंटा वहाँ बैठो आत्म अभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, और एक पॉइंट लेते थे, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अजर Aí, अमर अविनाशी essa हूँ, era a बस prática ये संकल्प do लेके estágio sem corpo. बस Baba 1 घंटा बैठो, costumava nos dava um आज तो पता ponto, नहीं vai com मैं esse अपने pensamento. Eu sou पति uma को alma बोल रहा हूँ imortal, आज imperecível. बहुत जरूरत है उसकी, Não sei o quanto तो vocês आज तो बाबा praticam hoje शब्दों em के द्वारा dia, mas é इशारा दे रहे हैं, necessário. और ये भी Então, बहुत hoje महत्वपूर्ण Baba है está nos dando ये esse अगर ठीक sinal से, através de palavras. तो Isso अगर também é हम muito अगर ठीक importante e तरह से valioso. शब्दों Esse é o से sinal सुनते हैं और Avyakt. समझते हैं तो धीरे E धीरे então, quando usamos, बिना quando शब्दों के ouvimos बाबा esses से sinais सिग्नल em मिलेगा palavras, aos और हम poucos, समझ जाएंगे। vamos entendendo os हमारे पास sinais de वर्ड ऑफ Baba, टाइम भी है कि समय भी vamos इशारा देता है, recebendo os sinais de लाइक Baba, बाबा भी vamos इशारा देते हैं, entendendo, तो também sem palavras. सबसे पहले उसके No लिए क्या Call of the चाहिए, दिव्य Time, बुद्धि। aprendemos que o जब tempo मैंने também अभी está शुरू nos किया sinalizando मुझे अनुभव agora. होने लगे ध्यान के, E para isso, o तो que que बाबा nós कई बातें ऐसे precisamos? बताते थे De um कि intelecto आपको divino. ये रखना है, मतलब Então, दिव्य Baba बुद्धि। costumava nos dizer muitas बुद्धि बहुत coisas, बातों में न जाए, que साधारण nós तरीके tenhamos से न esse चले, divino और intelecto कार्य para व्यवहार भी captar करना पड़ता है, de पूरा Baba, एडमिन भी चलता है, तो दिव्य e não de बुद्धि से forma ही फिर comum. सारा कार्य चले। O intelecto तो deveria दिव्य ser बुद्धि रूपी होने elevado e वाली के divino. द्वारा Então, tudo estará funcionando. Então, कौन से Baba वरदान diz: से use o जाने, veículo do seu दिव्य बुद्धि intelecto रूपी विमान के divino. द्वारा सबसे ऊंची Você precisa चोटी की स्थिति में desse स्थित हो pacote do intelecto divino, estabilizar-se no estágio do pico mais alto. Isso é o que Baba está dizendo.
व्यक्तवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति Sejam शुभ भावना residente da região और श्रेष्ठ Aviact कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। सारे विश्व की सेवा, विश्व का परिवर्तन, उसके लिए क्या स्थिति चाहिए? योग Então, के qual deveria प्रयोग ser के o nosso द्वारा estágio? दुख O estágio अशांति Aviact दुख अशांत é आत्माओं experimento को do yoga शांति और शक्ति की सत्ता que o yoga dá, ऐसी ऐसी आत्माएं dar आएंगी, o आ sakashi de रही हैं, paz e de poder. जो तैयार E हैं, então as जिनको almas जैसे virão, टच किया aquelas हुआ है, infelizes, और elas वो estarão इतने अच्छे बड़े prontas बड़े प्लान लेकर के आते हैं, e elas हम खुद virão सोचते हैं com ये आइडिया grandes कैसे इसको आया, planos. पर उनके संपर्क ऐसे होते हैं Então eu कि penso também बहुत, como é que eles तो अभी têm समय essas ऐसा ideias आएगा em suas स्थापना के mentes. निमित्त बहुत Então ऐसी virá आत्माएं um आएंगी tempo जो कार्य अभी तक para नहीं o हुआ है, estabelecimento, em जो tais होना चाहिए, almas virão वो निमित्त बनेंगी और e कार्य elas करेंगी भी falarão करेंगी। ou elas farão क्योंकि aquilo जहां que भी não foi जाती हैं feito ainda. Elas se तो tornarão instrumentos जो e farão. स्टाफ है, पर जो टॉप के Então, होते हैं aonde वो भी formos, पता लगता है, तो भाई आओ हमारे ऑफिस os में आओ। अभी seniors, हम दिल्ली गए थे किसी काम se से, eles sabem, eles nos उसके दिल्ली convidam, बहुत बड़ी dizem: ऑफिस, venham. तो Eu चेयरमैन estava को em पता Delhi लगा, para algo तो e बोला havia um मेरी ऑफिस escritório में bem आओ, हम गए। grande. E então फिर o उसके बाद diretor फिर soube वो de भी गया कोर्ट nós के e लिए। ele nos तो convidou. ऐसे ऐसे हम पूरा समाचार नहीं अभी Ele बताएंगे, depois veio para लेकिन fazer o लगता है curso. कि क्या हम लोग तैयार हैं, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे काम में तो Então, प्रत्यक्षता जल्दी होगी, pensamos isso, será que तो estamos जल्दी होगी prontos? तो हमें तैयार होना Porque चाहिए। essas almas virão इसलिए बाबा हमको e तैयार कर haverá रहे हैं, revelação logo योग्य mais. बना रहे हैं। E para isso todos अरे temos que कैसे estar हमारी preparados. Por दृष्टि isso कैसी que है, Baba हमारी está भावनाएं कैसी trabalhando em हैं, nós e सब assim तैयार seremos होंगे तभी बाबा को capazes. प्रत्यक्ष कर सकेंगे। Como será इसलिए बाबा के इन a अव्यक्ति nossa को razão, nossos दिन भर प्रयोग sentimentos, करें, e então estaremos prontos और para हर एक जो revelar Baba. चाहता है Por isso que कि esses मैं sinais विश्व कल्याण, aviax विश्व परिवर्तन के vêm e é एक्टिव निभाव necessário लूं, revolvê-los o dia तो उसे तो todo फिर e अभ्यास se तो करना पड़ेगा। transformar e se उसको हम tornar ऐसे नहीं parte ले कि dessa चलो हाँ बहुत transformação अच्छी do mundo. आज नई पॉइंट है, बहुत अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं, Não लेकिन tome assim, रियल esse ponto बनना é है। bom, mas pratique, आज का भी तो बहुत que अच्छा ele है se torne कि real, faça अव्यक्त experiências अव्यक्त com o ponto वतनवासी, Aviact. Esse ponto é muito bom. तो अभी Torne-se 3 मिनट के लिए o बैठेंगे सब, residente da região sutil. Então vamos nos जो sentar देर por से भी आ 3 रहे हैं तो आज तक तो minutos उसे em नहीं आ रहा है, silêncio. Torne-se desapegado और desse फिर अपने corpo, desapegado dos 5 बटन में कहें, elementos. लाइट का जो E अपना então बटन है experimente essa região उसके निवासी बने। sutil, a região de luz. Torne-se o residente de tal região.
Om Shanti. Om Shanti. Avratan 39. और स्नेह Joias de की conhecimento, मोती pérolas de amor. Olha, Vyakti é अव्यक्तवाणी a तारीख है divindade 16 अप्रैल e 1977 a singularidade da vida para ब्राह्मण mim. जन्म की दिव्यता A और data da अलौकिकता revisão é dia 16 de abril सुनना और de समाना 77. सुनना सहज लगता है रुचि होती Ouvir है e सुनते ही रहो fundir. É fácil ouvir यह इच्छा e सदैव aquele रहती है gostaria de permanecer ऐसे ही ouvindo. समाना भी Existe उतना ही constantemente esse सहज desejo. Da अनुभव mesma होता forma, है você experimenta सदा fundir इच्छा isso dentro रहती है de कि você समाने mesmo, से assim बाप tão fácil? समान बनना है Existe समाने का constantemente esse स्वरूप desejo है de बाप समान fundir em बनना você e, como तो uma अभी तक alma, você फर्स्ट se torna स्टेज igual पर ao हो Pai. A सेकंड forma स्टेज पर हो de व fundir é लास्ट स्टेज पर हो tornar-se जाए igual ao Pai. लास्ट Você está no स्टेज है primeiro, सुनना segundo ou और terceiro estágio. O बनना último estágio é सुन ouvir रहे e se हैं tornar. बन ही जाएंगे Vocês estão ouvindo? बनना ही है E então você se कल तो पहले torna. भी बने थे E você tem que se tornar. अब भी Então nós अवश्य nos बनेंगे tornamos यह बोल isso लास्ट no स्टेज calma में समाप्त passada. हो E जाते então हैं vamos nos tornar isso एक एक definitivamente बोल outra जैसे vez. जैसे सुनते जा Essas रहे palavras हैं terminam quando você está no वैसे último वैसे estágio. बनते Conforme जा você रहे हैं ouve लास्ट cada स्टेज versão, वालों o का लक्ष्य sentimento é que você está और se बोध tornando aquilo स्वरूप no द्वारा momento. स्पष्ट दिखाई A, देगा a जैसे meta e as पहला palavras पाठ आत्मा daqueles का que estão no seu सुनते हो último estágio और सुनाते हो é claramente visível लास्ट na sua स्टेज forma. Por वाली exemplo, quando आत्मा você ouve ou सिर्फ relata शब्द a primeira सुनेगी lição da alma, सुना as देगी almas que नहीं estão no estágio final लेकिन साथ não साथ falarão स्वरूप में स्थित somente, não होंगी ouvirão somente ou não इसको falarão कहते somente, हैं बाप mas elas समान também estão बनना estáveis naquele स्वयं estágio. का व Isso é बाप का chamado se स्वरूप tornar igual व ao गुण व Pai. कर्तव्य Elas não सिर्फ falarão सुनाएंगे नहीं elas mesmas लेकिन ou हर da गुण और forma do Pai, कर्तव्य अपने virtudes ou स्वरूप tarefas, द्वारा mas elas अनुभव darão कराएंगे experiência de cada virtude जैसे e बाप tarefa अनुभवी através da निमित्त forma है deles. Assim सिर्फ como o Baba सुनाने é a वाले ही personificação de हैं experiência e não अच्छा अब इतना ही somente कल सुनेंगे ओम relaciona tudo. शांति Amanhã ouviremos o restante da Murli. Om Shanti. Ah, uma visita a Madhuban. Um olhar, uma olhadinha. Que delícia, né? Arriva uma família de anjos unidos no amor por um. Que lindo. Ixi. Om Shanti. Om Experiment on Shanti. yourself and others with your mind, with the power of Com yoga. sua mente façam Be a experimentos com os resident poderes of do the yoga em Avyakt si e nos region. outros. O Use the tema seja um vehicle residente da of região your divine Avyakt. intellect Usem o to veículo de seu stabilize in the intelecto state divino of the para se highest peak. estabilizarem no estágio Be a do resident pico mais of the elevado. Avyakt Sejam um region residente and da spread região winds Avyakt e of the espalhem cooperation ondas of da good wishes cooperação, and pure dos bons feelings votos e for all sentimentos souls. puros para With the todas as almas. experimentation of yoga, Com experimentos give do yoga, unhappy and peaceless deem souls o the Sakashi Sakash de of paz peace and e power. poder às almas Om infelizes e Shanti. sem paz. Om Shanti. Seja um residente da região Avyakt. Bem-vindos ao Avyakt So Parivar. today is a very, very special day. Hoje é um Today dia is muito, the muito Baba Dada's especial. Milan Day.
Hoje é o first dia do encontro com season, Baba, o primeiro da 2025, estação 2026. de Today we'll be 2025, celebrating our 2026. Então, hoje sweet estaremos Milan, celebrando o meeting with nosso Bap doce Dada. Milan, o And encontro here com it's Baba already Dada. morning, E 31st of aqui já é de October. In the manhã, evening, Bap Dada will be 31 coming and de outubro, e meeting no with final us. da And tarde ele I'm estará sure everyone vindo is ready para to nos meet Bap encontrar. Dada, right? We Estou just saw certa de some que of the todos glimpse estão of how Bap prontos Dada used to come. para Of course, encontrá-lo. with our mind and with our spirit, Tivemos we uma will visão de experience quando the o Baba same vem, meeting with Bap Dada today as então well. vamos estar And encontrando o Baba you Dada heard the hoje song. também. There E were vocês some ouviram a Kumaris música? from Indoor Hostel. They Algumas sang beautiful comadres de song indoor e in elas front of cantaram Didi. de So we forma wanted to tão present bonita them na for Bhakti frente de Parivar. Didi. Então que So quisemos today's 31st, apresentar para a experience Vyakti on Parivar. yourself and Então, others with hoje é your o dia mind with the 31, power of com sua yoga. mente, faça Today's experimentos topic, com os be a poderes do yoga em resident si of e the nos outros. awake O tema region. de hoje é Now seja um we will residente listen da to região Mohini Didi. Avyakt. Agora vamos ouvir Mohini Didi. I think most of you know that Eu penso que a maioria de vocês this sabe program of Avyakti Parivar deste programa began on Vyakti Parivar. 13th day of Dadi Janki. Começou Dadi Janki used to love to have chit chat 7:30 in the evening. por causa de Idade Chan, que ela So adorava we ter thought um maybe bate-papo com those of us who todos were we call Gharwalas, that da at Palácio. 7:30 we will sit together for 15 7h30 minutes. sentaríamos juntos por 15 Then suddenly minutos. COVID began. E depois So Covid during COVID, começou. nobody could go to Então, durante center. Covid, ninguém There were a podia lot ir of ao people centro. who E havia muita some gente of that felt que they need sentiram que some precisavam kind of, algum where we tipo, can meet and same time Zoom algum tipo began. de coisa que And we were pudéssemos able nos to get a encontrar. very good E fomos capazes package of Zoom for whole de region. ter I um think we grupo were about de 130, almas, 140. And we gave 130, everyone 140, Zoom so that we can be e together. demos o Zoom a todos para que pudéssemos Because that estar was very juntos, scary time for many. porque era um You tempo de can't muito go medo anywhere, para you can't muitos. touch Não anyone, podia ir em you lugar can't go to nenhum, não podia market, encontrar all that. ninguém, não podia ir ao supermercado. So we thought we will do it Então for short pensamos em time, maybe fazer until algo, COVID is over. talvez por um curto tempo, até But terminar a somehow or other, Covid. De uma we were maneira ou able to outra, continue. It's almost more than fomos 5 years capazes de now. continuar e agora já se And passaram the mais de team of 5 about anos. 100 plus E, o- souls behind e um who are into time videos de and search for 150 right kind of titles. almas, It's a lot of work. eles têm muito trabalho. So E então, it's a long history why we call it a Vyakti Parivar. chamamos de Avyakti Parivar. But one of the important point Baba is talking Um dos about pontos is importantes divine de que Baba intellect, está falando é sobre o intelecto divino. knowledgeful intellect, peaceful Ter intellect, um broad intelecto intellect. cheio de Baba conhecimento, uses many, um many names. intelecto But amplo, most beautiful one is divino. divine intellect. O mais lindo de todos os títulos é o Where you don't intelecto have divino, influence of anyone, onde nós não temos a nor influência of de human ninguém, being, nor nem of de um ser humano, circumstances, nem das nor of all the circunstâncias, information nem de in the toda a world. informação So do much is mundo. happening. Tanto está acontecendo. You have, you know, like we have to keep Temos information, que manter a but don't informação, allow that information mas não permita que essa to make it your informação belief or your reasoning. se torne a sua I know that crença ou a we sua were few of razão. us who became Alguns de regular nós visitors to UN, and nos then they tornamos talk about so visitantes many regulares things, and e falamos de tantas coisas, some after some time e their logic was depois more de algum UN tempo, based in the sense of whatever was happening there.
But I A always lógica era, remember Baba had said, sim, no, divine do que estava intellect will have acontecendo aqui. just Baba information, dizia: but not o intelecto involvement in this. divino tem a informação, So mas não fica to envolvido experience, pela situação. be Para a resident of experimentar, the Avyakta seja um Bhavan residente region. da região Avyakt. Baba saying, use the vehicle Baba diz: usem o of veículo your do seu divine intelecto intellect divino to be para se stable in the estabilizarem stage no estágio of high peak. do pico Be a mais resident of elevado. Avyakt region, Seja um residente da região Avyakt and from there e de lá spread the waves espalhem ondas of cooperation, de cooperação, of good wishes, and pure de bons feelings for votos all e souls. sentimentos puros para todas as almas. With the experimentation of Com os yoga, experimentos de yoga, give happy deem and peaceful souls o sacaste de the paz e sakasha poder of às peace almas and power. infelizes e sem paz. And because all this began E por in the que tudo Western isso world, so it was actually começou? all in Hindi, all in English. Isso But estava later tudo on, there was em some hindi, em request. inglês, mas So we depois started houve having um in Hindi pedido also. de So you também will ter em find most of the hindi. program in English. Então você vai encontrar And mais no then inglês, little bit, but there is translation in mas 9 existe a languages tradução em happening now. 9 línguas So that acontecendo means if you agora. have a Vyakti Parivar E number, e isso acontece you can listen to any translation. se você tiver o número do Avyakt Parivar, você pode ouvir qualquer uma das traduções. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Good morning, Bom good dia, afternoon, and good evening. boa tarde, boa noite. Thank you, Didi, and also Gratidão, Baba, Titi, e that this gratidão, topic Baba, também, of divine intellect sobre came esse today. tema que veio hoje do intelecto What I would divino. like to clarify is O que eu gostaria de that esclarecer é how to make your como intellect divine. tornar o seu And you intelecto have given two divino. very good definitions of Você deu divine intellect. duas definições That muito one is that boas do intelecto divino. intellect is called divine when Uma delas é it que o does not intelecto é get chamado involved in divino e que many não, things não and se envolve em ordinary muitas coisas conversations e and em so on. conversas And secondly, comuns, e it etc. remains E em segundo free lugar, from any kind of significa influence, livre de people, qualquer influência, circumstances, or pessoas, world circunstâncias, information and so on. But informações do for mundo e example, etc. there are souls Por exemplo, who get existem influenced. almas que se The influenciam information affects their com a reasoning, informação and e que though they afeta may not want it, o seu but raciocínio, how mesmo to que elas protect não the self queiram. from any kind of Como se influence so that your proteger intellect de becomes qualquer divine and you influência are para o really able to intelecto se tornar fly divino to the e que você Avyakt seja capaz region de voar and para a become região Avyakt Patarivar? Avyakt e se tornar Avyakt? One is making our intellect Uma divine, delas é but tornando o other is the intelecto gift divino. which you get from Baba. E o outro é o As soon as presente we que come você to tem de Baba, Baba. Assim que a gente vem Baba para gives us Baba, knowledge, Baba nos dá o and we began conhecimento. to believe I am a E soul nós and we começamos a practice acreditar que soul sou uma alma e consciousness. praticamos essa But consciência divine de alma. intellect is the Mas o gift which intelecto Baba gives divino you. é o As soon presente que as you Baba come nos to dá. Baba, E é assim, no, Baba assim que says, I chegamos give a you Baba, or not ele third diz: eye is no, eu eye lhe of dou knowledge. o terceiro olho, o olho do I conhecimento. remember two things which Eu lembro de in duas Baba's room when coisas. I was with Baba No quarto de Baba, quando eu few of estava com us were ele there. sozinha. So, one we call it original knowledge, Uma coisa Nijitya, chamamos de that is conhecimento original. so when we came, we understood knowledge Quando viemos, as it is, entendemos o not taking conhecimento time to como ele é, understand.
e não com So the exemplos, stories and their own histórias, experiences, as like experiências these deles days when próprios. people give 7 days course, Hoje damos um curso de 7 they dias. use lot of different methods. And I tell them Existem they don't need métodos methods. diferentes. When E we came eu with digo them, que não this precisa. is your home, Paramdham. This is your Quando inheritance. chegamos em Baba is Guiã, trying to establish falava golden assim, age. esse é In 20 seu. minutes, they gave us, Falava they de understood, Parandã, da step step. confluência, Because what is falava needed in da life, your matéria, parents, e em 20 your minutos home, contavam your future. o conhecimento. So Então, everything just was, so that stayed with us. e aquilo ficou But then conosco. there are some what they heard from here, there, E different places. alguns ouviram aqui e So ali, it de was not lugares really that diferentes. pure knowledge. Não era aquele And because it conhecimento was puro not there, realmente. then E porque they não did not era, experience that eles não much experimentavam. transformation of intellect. E So aquilo you get transformava o divine intelecto. intellect, actually, all of us. Todos But nós then, ganhamos o intelecto divino. if I believe this is truth, this is what God Mas is se eu telling me. acredito que isso é verdade, que é Whatever o we que hear, Deus right? está me falando, o que ouvirmos, Like, we used to read Gita or whichever scripture. líamos So o when we Gita got e outras knowledge, escrituras, mas immediately we know that recebemos this o is what, conhecimento Baba says, salt in the sack of flour. e Like we Baba immediately know that dizia this is aquilo not era correct, como right? This is not. sal num saco de But farinha, there are some mas sabíamos que who esse era o continued conhecimento. reading Alguns scriptures and continuavam a ler I read essas all the scriptures escrituras. after belonging to Baba. Only because when people came, scholars came and you could Ela talk leu to todas them. as You can escrituras tell them depois de Baba, porque as just for pessoas information. vinham, But escolares, some people alunos by getting vinham, that somewhere então só para get informação. influenced. So their Ela, reasoning ela was leu. also mixed reasoning. When I start going in trance, Baba said, Quando eu comecei a entrar em don't transe, use it for personal. And Baba disse: não use isso para don't allow the pessoalmente. opinions of others, E, em segundo lugar, to não get permita into a your opinião intellect. dos outros As I said, para não Sakshi entrar no went seu to me and intelecto. we were 3 of us. Éramos And 3. language was all the time like your language, because her intellect has started believing. I mean, it's true to whatever information you get in Qualquer anywhere. It's informação true, que se but recebe it doesn't resonate é with verdade, us, no? mas não So I ressoa think conosco. influence is where Eu you are penso que a still not very influência clear, no? é quando você ainda não When está there are muito different clara. opinions, you could be Quando confused. existem You muitas don't know what opiniões, to você pode follow, ficar what direction. confusa, não For saber o us, que it's seguir, Srimad, qual é a it's Baba, direção. Para nós, Maryada. Shrimat é That's Baba, our life, right? Mariada, And someone said, no, waking up, Mariadas. new theory is morning hours is the best to rest. So Então, why Baba doesn't want Amrit Vela at 5 in the morning? por que que Why Baba Baba, então why não 4 quer a.m.? a Merit Lot of Valley things. às 5 horas? Even Por if que we às explain 4 them é o that que Baba quer? Amrit Vela is between Mesmo 3 que to 5, explicamos they still have their own que a reason. Merit Valley é entre 3 e 5, ainda existe Some they razão say para isso. Alguns this is good dizem, for morning isso é bom because para your amanhã, organs are porque os seus at that órgãos, time naquele cleansing is momento, happening. So you estão should tendo be uma resting. limpeza. So many E dizem que logics deveríamos come, estar but descansando. Existem it tantas doesn't appeal lógicas que me. surgem. I say I still believe Amrit Vela is 3 to 5. E eu ainda When we acredito que a wake up, Merit Vela é 3 das o'clock, 3 às 5, silent, whole universe is silent. quando o Maybe in some universo todo countries está em different timing. silêncio. Em So I think países that diferentes é um reasoning gets momento little bit diferente, um horário influence, diferente. and which we come to know Então, through essas their, razões podem because their power influenciar. start reducing to their capacity, like they won't be able to wake up if you do not have proper, experience of 3 o'clock in the morning is so beautiful, right? 3 da When you manhã é tão wake up lindo. at 5 in the morning, Quando your acorda às thoughts 5, or actions already begin. seus right? pensamentos e ações já começam. I was thinking that maybe
Eu estava pensando because que Baba gives talvez, us that eye of the porque intellect, Baba the nos dá third esse eye. olho, esse So terceiro olho do that is the eye intelecto, of knowledge, and o olho knowledge do is hidden. conhecimento, So if e também o just da today, as Muli, Baba told Dadi Janki, that if you want to go ahead, you read como Murli Baba 8 times a disse, day. Eight And a times. Dadi 8 Janki, times, yeah. And so para ler 8 if vezes a Muli no dia, Brahmins em um begin dia. to practice it, that if not 8 times, maybe Se at os least Brahmins revise very praticarem, thoroughly after talvez não listening to the 8 Murli, vezes, mas and revisar choose logo something após from the a Murli Muli and then go on contemplating on that, e depois that it continuar will help contemplando. to become free from all the influences Eu and penso so on que and so on. ajuda a ficar So this livre is one das thing. And second influências. was, I was thinking that Então eu estava Baba also pensando, gives us the power of Baba making the também right nos dá o choice poder and the de right decision. fazer a escolha So certa, de sometimes ter when the a intellect decisão is correta. influenced by some Às information, vezes, quando o the intelecto está person is not influenciado able to por give the right informações, decision. então a pessoa And não é capaz so de what tomar a could be the right decisão way? correta. Qual seria a And maneira sometimes it may correta? happen to Pode acontecer unresponsible person, to de uma whom the pessoa Murli has come to responsável get the decision. And so e what could be the right que vai ter way que that the tomar uma decision made is decisão? very right? Qual It's é a always maneira correta everybody. de decidir? I mean, of course, no, we have Shrimad, but Nós temos that also Shirimat, Baba used to mas tell two different souls in a different way. You Baba must have heard costumava story of dizer a Brother duas Bhimai and almas, Ramesh coisas, Bhai. duas maneiras You might have diferentes. heard that Ramesh Ramesh Bhai had his Bhai own practice tinha sua of própria law and prática accounts for. de Brijmal Bhai was advogado working on a e big contabilidade. E Brit project in Mohan Punjab. estava trabalhando So they num asked if grande we can projeto. drink tea. E eles But perguntaram my se podiam boss tomar only offers chá. tea. Should I O say meu no to it? patrão So me Baba told oferece Brijmal chá. that you might E have to Baba eat, disse: no, Take the drink tea. Você And Ramesh deve Bhai said no. provavelmente You are tomar um your chá. own E boss. You Ramesh don't need disse: to Não, não, você é oblige someone by accepting o nosso anything. chefe. So some people say, but why two things? E então Baba diz: por I que think as that pessoas. Então as pessoas dizem: por Shrimat que is duas coisas? protection from Shrimat é karmic proteção accounts, creating more de bondages, contas, more de contas kármicas, dependencies. mais Shrimat escravidões, mais helps us to be, dependências. O Shrimat nos free and ajuda a ser livres. so I give Então, example that eu dou o exemplo, some of the brothers, bachelors, alguns kumars, dos live irmãos in foreign countries. de So bacharelados, they make money, so their family here eles think that they can fazem send us dinheiro money, and which they do. e pensam que a família But then e they keep pensam que a asking, família oh, we have podem one enviar house, it's dinheiro. not enough. Maybe we build another house. So they went to Dadi Janki that what to say, what to do. E foram Dadi da said, Didi que their perguntaram o que greed dizer, o shouldn't que fazer. increase and your attachment shouldn't increase. O That's seu the apego não formula. deveria Instead of saying aumentar, do it or not do it, how much to em do. vez de Because then dizer they say, should I faça ou não stop now? faça, o quanto So you have fizer, to devo parar ou continuously. não. Dadi said, Então, no, you decide that their e greed ela doesn't disse increase and your attachment doesn't. que a ganância deles não They aumente keep e o doing seu because of apego não attachment. aumente. They keep asking because of greed. Eles continuam perguntando por So causa da same for ganância. every action. Então, a The mesma main coisa aim Baba para gives a Srimad that mesma our ação. vices, there needs to Baba be dá o purity. We Shrimat don't para create nossos more vícios, bondages que of devemos dharmas manter and a pureza then we para have não to ter mais settle. So that's why escravidões, whole para Srimad depois terem que really ser is meant acertados. for that. So Todo those who are Shrimat clear é or they para are isso. instruments. Então, todos estão And claros e remember, são we should instrumentos. intellectually decide on something. Eu, Then we go eu to lembro Dadi que and we podia say, decidir Dadi, what to intelectualmente think? por Because algo their e blessing. perguntava Dadi se is not Haddad, o que necessarily você meant acha? to know everything. Some people say we don't Mas need to try. receber uma bênção But de their idade. blessing is important. Mas as bênçãos So delas we eram will even importantes. decide and say, Dadi, we are doing this. We E want your good decidíamos e wishes. íamos contar para ela So e we remain pedíamos os seus connected to bons Srimad. votos. Assim você permanecia conectado com o Senhor.
Another question which I Outra want to pergunta ask que eu gostaria de fazer was about era being sobre free from obstacles. Baba, ser many livre de times says obstáculos. become nirvighna. Baba diz Your isso center should be muitas nirvighna, vezes. and you O seu yourself centro should be deveria nirvighna. ser livre So I de think that obstáculos. there is a very strong connection between Eu penso divine que intellect existe, and the que sense existe of being free from uma obstacles conexão grande entre and um making the intelecto center also divino free from obstacles. Right? e de tornar-se livre de obstáculos e tornar o centro livre de Obstacles, we have obstáculos. to first say there Primeiro could be temos que ver storms, we call it, sobre right? obstáculos, And that's podem ser definitely your pedras weaknesses or e looking at de someone's sua defect. fraqueza, olhando os See, in defeitos de Yagya, there alguém. will always Na be águia, obstacles, always. sempre, But sempre houve like Brahma Baba, obstáculos. if you Como o really Brahma look at Baba, history, so many se things happen. você Battery olhar, plant and picketing and these are aconteceram big tantas obstacles, right? coisas. But Baba will A be, mendicância, os obstáculos do início. picketing is happening, is standing on 5th floor of the building in Karachi. Em And just Karachi, watching and houve smiling. tipo There was piquete no obstacle, e Yeah. ele But olhava these e days, sorria, não any havia little thing obstáculos. happen, no? It's E like hoje em obstacle. dia, uma pequena coisa que We acontece se used to torna give um example obstáculo. of 3-leg race, right? Yeah. So when they have 3 leg, no, they tie it and they make you run. And on the way you have fruit. You don't have to touch sand. E existia uma corrida Different kinds of things. They de call it 3 obstacle pernas. race. Era, era Remember, uma in the corrida de Yagya, we used obstáculos. to have that. Era uma So I brincadeira. think there will always be obstacles, but your power of Sempre yoga haverão and power of obstáculos, mas o seu silence poder also, do yoga, o poder big de obstacles. silêncio We look at Brahma para Baba. grandes Many obstáculos. times Olhamos in para Delhi he Brahma had Baba. situations Muitas vezes em during Delhi his tivemos visits to Delhi. situações quando And ele Baba ia would nos be silent, visitar deep silence. e Baba ficava em And we could silêncio. feel that his light and might E was você podia clearing the sentir path. a sua luz, poder, Mama used to limpando give o an caminho. example. Mamãe também era um exemplo. You are in a very high speed car, É, let's say Mercedes or whichever. eu estava numa And there velocidade is a bullet rápida cart in front of you. e havia It's a very small lane. You can't fly over, right? bullet Bullet cart, cart. But Mama used to uma say, linha if you have good pequena. yoga, no Se one você can tiver, block your way. se One time você Mama tiver said um that bom yoga, mamãe dizia, ninguém pode path of bloquear o seu thorns caminho. changes into path of roses O if caminho you de have good espinhos se yoga. torna num So caminho de in the flores beginning, we se always had você tem um yoga, bom Baba, yoga. intellect. No Now início it's sempre havia esse service, yoga, o service. It's all right. intelecto, e We agora é need to mais do serviço, service. serviço. But Você also have pode fazer enough serviço, silence, tem que enough fazer yoga, serviço, mas tem que so ter that these silêncio e obstacles yoga suficientes. they do come. Esses It's obstáculos a vêm. 100% guarantee. É Not 100% de sure the tire garantia. will burst on the way. There is possibility, right? É So possível, you há put uma extra tire in the car. possibilidade. Or you Você could tem not let um pain pneu come to delay. extra Let me have extra sandals with no me. carro, você sabe que o seu It's voo like pode you are atrasar. prepared in É como silence and yoga. se você That estivesse whatever preparado no situation comes could silêncio, no be a yoga. test, could be a Qualquer storm, could be situação que settlement venha é um or teste, karmic pode ser uma account. tempestade, pode And ser um for you acerto to kármico, see e if para you have você power, ver se você tem if poder. nothing comes of tolerance, how Se do I não know I have acontece tolerance? se nada para a For tolerância even the acontece, use como eu of vou power saber que eu sou happen when there are tolerante? adverse situation, diverse situation. Existem os poderes, Plus, existem Baba, situações once I answered it, adversas. Brother, Uma why vez, we come Baba in Gyan perguntou, and families again, Babdada, this is again viemos so much em we don't Ian e know. existem Baba said just to famílias. give you experience. E And Baba since dizia, then, dê sua anything happens, whether experiência. I am there or I immediately say, let's see, is to learn something, is E to quando experience. acontece algo, eu So, digo, but vamos we ver, é take para it aprender sometimes algo. very, like we don't have enough power. So there is Nós, fear, we eh, change. nós sentimos muitas Mama vezes had que to não say in the temos court poder that I suficiente, will not take oath que há medo. because E I Mama don't teve que ir think, à I corte. don't believe that God is omnipresent.
E ela enfrentou, e ela disse que ela não acreditava que Deus era onipresente. You know, Brahma, we had two books of Brahma Baba's life. Tínhamos Second dois is not livros much available, I don't know. But every da vida time de they Brahma showed Baba. O that segundo whenever there não was a não está big disponível, mas situation, quando Baba havia uma was grande not situação, settling the situation. Baba não Baba estava would like to acertando a give message situação. at that time. Baba See, dava uma many, mensagem many naquele interesting momento. stories. Tem muitas So I think histórias that interessantes. nothing should stop you. Nada You should deveria see that pará-la. power is needed. Você deve And perceber que also poder é behind that necessário. scene, there is E some também, benefit. atrás Baba says daquela cena, tem everything is algum beneficial benefício. in drama. Baba So diz que remembering toda that cena drama, é benéfica no drama. so that's why Kalyan there was Kari. fear. So it depends Por on isso how que do está you ali. Então take every depende situation as an de como obstacle você toma or as a cada scene of situação, drama. como obstáculo ou como uma cena do drama. Esse é o intelecto divino. É como você vê. Yeah. Okay, so Ok, we probably understood that how entendemos we can rightly use the gift given by Baba, the como usar most de forma wonderful gift of correta divine intellect, o que and recebemos de remain free Baba, o from presente obstacles. do And what I intelecto understood divino, is that permanecer it's a livre de question of obstáculos. how you look E o at que the eu situation. entendi Is a é situation or uma questão de como it's você an vê a examination situação, or esse you see exame, it as an obstacle. assim, And though vimos Baba como gives um us the teste ou title vimos como um Buddhi obstáculo. Vinashak, that you are the destroyer of obstacles, Baba like nos Ganesh, deu o título de but destruidores de still, if we obstáculo, look at como it Ganesh. that it is probably the means of learning something, it is Ao the aprender algo, the situation which will enable me to a use my situação maybe me dará latent potential, my powers, a and so on. habilidade de So then potencializar I meu will be able poder. to smile as Brahma Baba Então, used eu to serei smile, capaz de seeing sorrir the como o different Brahma Baba situations, and sorria was vendo not affected diferentes at all. situações e So ele this não is, era I think, afetado this was the de lesson jeito today nenhum. from our Hoje eu meeting with ouvi Didi. no Thank nosso you, Didi. encontro com Didi. Gratidão, Didi. That will be your practice. Ser o residente da região sutil, essa é a sua prática. Hoje Actually, we want to show you all what is queríamos new mostrar here a today in vocês Avakti Bhavan. o que é You novo can no see we are Abhyakti Bhavan. inaugurating our new system here Estamos in the inaugurando hall, nosso novo and you can see sistema Sumit's picture and num video. hall bem grande. So we have about 65 Baba's children together here Temos aqui mais ou menos today. 65 filhos de Baba aqui hoje. Wonderful. É maravilhoso. Gratidão. So we wanted to make you all part of us. Que queremos fazer These are todos gift vocês forms, and parte you all de are in the nós. gift form. Essas são as formas avyaktis. Present, I mean. Everyone is present Presentes. here in your Todos gift estão form. presentes aqui, Om na sua Shanti. forma sutil. Om Shanti. Stolen day. Here it's today. Amanhã é o For you all dia tomorrow. do Milan de Baba. Friday, October 31st. Para eles é 8:30 hoje, a.m. já, que lá é de Eastern manhã. Time. Transmission Então, will be esse available. é o horário, Avakti 8h30 da Parivar Yoga manhã. Prayer Room, Hindi Breakout Room. It's available on YouTube as well. Or Também you are vai welcome to estar join either way disponível no on Zoom or YouTube. YouTube. Você And pode our schedule from entrar no Amritsar, Zoom 3:30 ou no a.m. to YouTube. 4:45 a.m. E aqui Then está a 8:30 Meritivela, das 3h30 às transmission. 4h45 And no before horário that, there will be a class, master class. do And Avyakti then in the Parivar. evening, Avakti Chandramali class, 6 o'clock, Bhakti will start Hindi series, English E, series, and aqui, take e the então vai ter a annulation of the Muli, Baba vai ter and take the o Rishti on duty. encontro. E depois
depois os encontros à tarde em hindi e inglês. Om Shanti. Om